Bom dia, estamos em direto do Cineteatro Grandolense, em Grândola, para o debate com os candidatos à Câmara Municipal deste Concelho do Litoral Alentejano. Este é o quarto debate do ciclo de 14 que o setubalense está a promover em todo o território do Distrito de Setúbal e também em Odmira, a Península de Setúbal e Litoral Alentejano, em parceria com as rádios de Sines, a Rádio Sines 95.9, que está a transmitir em direto, cumprimentamos também os ouvintes, a Rádio M24 em 102.7, a Rádio Popular FM no Pinhal Novo, o jornal ULEM, numa produção e transmissão da empresa Morning Panorama. Vamos ter um debate com cerca de 2 horas. Fizemos um sorteio prévio que ditou a ordem pela qual vão fazer a primeira intervenção os candidatos presentes e também a sua disposição nesta mesa. O candidato do Chega faltou, justificou há pouco o impedimento para estar presente neste debate. Temos então, e por ordem do sorteio que realizamos, António Figueira Mendes, candidato da Coligação Democrática Unitária, aqui à minha direita. À esquerda, António Candeias, do Partido Socialista, e Jacinto Ventura, candidato da Coligação PSD-CDS-PP. Eu ia começar pedindo aos candidatos para destacarem as linhas principais do seu programa eleitoral em 3 minutos que podemos contar a partir de agora e começando por Figueira Mendes. Então, bom dia. Quero antes de mais agradecer ao setubalense, à Rádio Sines e aos restantes meios de comunicação este convite para estar neste debate. Cumprimentar também os candidatos António Candeias e Jacinto Ventura. Espero que, de facto, este nosso debate sirva para esclarecer os nossos eleitores. Quanto à questão dos objetivos para esta candidatura, sobretudo, o objetivo central é continuar o trabalho que viemos realizando nos últimos 8 anos, sobretudo nos últimos 4 anos, e manter uma equipa que é experiente, que é coesa e, nesse sentido, poder continuar a levar Grândola no caminho que tem seguido nos últimos anos, que recuperamos, enfim, do ponto de vista financeiro, a situação da Câmara, realizamos obras estruturantes que no futuro vão ser importantes para o desenvolvimento do Concelho e, portanto, esse é o grande objetivo. Naturalmente que não estava nas minhas cogitações candidatar-me novamente, mas, enfim, por tantos incentivos por parte, não apenas do meu partido, mas de boa parte dos grandolenses, senti-me na obrigação, naturalmente, de me candidatar e aqui estou para continuar o trabalho que foi feito nos últimos anos e aquilo que iremos procurar continuar a fazer é a continuação deste trabalho ao nível do desenvolvimento económico, da criação de emprego, da habitação, da cultura, do desporto. Enfim, estamos a construir um programa que iremos, enfim, apresentar à população nas próximas semanas e é com base nesse programa que, como sempre, oraremos e, portanto, ao longo destes 4 anos, o que nós procuramos é construir uma Grândola que seja para todos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, apesar de todo o investimento que tem sido feito, do grande desenvolvimento que o Concelho está a ter, nós temos que procurar que as pessoas que vivem e trabalham no Concelho usufruam desse trabalho, desse desenvolvimento. E esse desenvolvimento tem que reverter exatamente a favor das pessoas que são daqui. É uma situação que não é fácil, que temos que criar aqui equilíbrios, o desenvolvimento tem que ser sustentável e é dentro dessa perspectiva, dessa preocupação, da experiência que tenho e da equipa que tenho, que temos que procurar tirar partido do desenvolvimento que foi sendo criado ao longo destes anos, para que as pessoas
possam usufruir disso, criar postos de trabalho. Cumprimos os 3 minutos, já vamos aprofundar algum desses temas, designadamente o nível de desenvolvimento do Conselho. António Candeias, também 3 minutos para a sua intervenção inicial e, eventualmente, para fazer um balanço do mandato da CDU. Então, muito bom dia a quem nos está a ver em casa e ouvir, a todo o auditório. Bom dia aos senhores candidatos, bom dia ao senhor apresentador também. Muito obrigado por todo o empenho que teve em nos juntar neste grupo que eu considero de amigos, embora estando em posições diferentes, mas considero de amigos e, portanto, com certeza partilho a opinião do senhor candidato da CDU, que este debate seja um debate correto e adequado às nossas capacidades e à nossa forma de ser e de estar na vida. Os meus agradecimentos também a todos aqueles que, ao longo destes anos que estive na política, sempre me apoiaram e estiveram junto de mim e me compreenderam. O Partido Socialista entendeu, nós, equipa, entendemos que devíamos basear as nossas propostas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nas chamadas ODS, que foram aprovadas por unanimidade, ou seja, aprovadas por 196 países no Conselho da ONU, e deram origem, em janeiro de 2016, à chamada Agenda 2030. E nós vamos tentar conciliar todos os nossos objetivos, baseados também nessa decisão. Porquê? Porque, na verdade, até em relação ao futuro, a maioria das candidaturas que possamos ter de projetos ou que venham da Europa, ou que venham daqui, mas que as candidaturas que nos tragam dinheiros da Europa, terão em consideração estas 17 ideias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, nós ainda temos já o programa totalmente terminado. Ele será entregue a toda a população do Conselho de Grândola nos próximos dias, mas temos aqui umas 12 linhas de orientação que têm a ver basicamente com a higiene e limpeza urbana, com a educação do espaço, com a educação e espaços educativos, uma Grândola com um território inteligente, mobilidade, sustentabilidade e eficiência, depois podemos traduzir tudo isto, e habitação para todos, incentivos e fixação dos jovens e famílias, a qualidade de vida, a proteção civil e segurança e saúde, o reforço de competências nas juntas de freguesia e a revisão urgente dos instrumentos de planeamento. E defender também o património e o reforço à inclusão social, economia e inovação. Quero isto dizer que não só iremos dar seguimento às coisas boas que foram feitas, porque têm que ser ditas, mas iremos certamente tentar fazer mais e melhor, que essa é a nossa obrigação, e por isso estamos aqui a concorrer, digamos assim. Já vamos procurar entender essas diferenças. Jacinto Ventura, da coligação PSD-CDS, o que é que destaca? Quais são as prioridades da sua lista? Ora, muito bom dia a todos. Cumprimentar os candidatos, o auditório, e um cumprimento também muito especial a todos aqueles que nos estão a ver, às nossas freguesias, Grândola, Santa Margarida, Lousal, Azinheira dos Barros, Carvalhal e Melides. É com enorme sentido de responsabilidade e dedicação que eu e a minha equipa, em coligação, decidimos comparecer neste ato eleitoral. Há muita coisa que nós não concordamos, há prioridades que nós achamos que não seriam as primeiras a ser feitas, que existiria outras necessidades mais urgentes no Conselho e que têm sido porteladas ao longo do tempo. Nesse sentido, o nosso programa até se baseia muito no programa de há 4 anos, porque infelizmente a realidade manteve-se e não conseguimos implementar algumas das coisas. Temos sempre como as prioridades, passa sempre pelo nosso ensino. Há muito tempo que eu compreendo que a descentralização de competências, da forma como está a ser, como foi proposta, não
não era agradável entregar um menino sem entregar a verba referente a isso, e ao longo dos tempos nunca se aceitou as competências das escolas, e temos as escolas num estado lamentável, que poderíamos já ter resolvido isso há algum tempo. A habitação. A habitação, todos nós sabemos que começa a ser impossível a um jovem, a alguém que queira vir trabalhar para o concelho e que possa restabelecer-se, possa criar raízes nesta terra. Os ordenados, grande parte, continuam precários porque a escolaridade também não é a mais elevada, e é difícil, aos preços que estão, termos condições para nos restabelecermos. A limpeza urbana, neste momento, penso que não será difícil de organizar. Falta, no verão, criarmos um reforço muito grande na limpeza urbana. Todo o resto do ano vai-se fazendo, existe sempre umas avarias, existe isto, e é neste sentido que nós gostaríamos de ver o nosso território mais acomodado, mais limpo, mais afável para quem nos visita. Temos a mobilidade. Há muito tempo que este Executivo não fez o projeto Rampa, tem desligado muito a parte da mobilidade. Agora, com esta nova obra da Avenida, já se vê algumas melhorias. Jacinto Ventura já ultrapassou os 3 minutos por pouquíssimos segundos, mas já completou, já teremos a oportunidade de ir a alguns desses temas. Acabou de falar agora o candidato do CDS, PP, PSD. Há pouco o primeiro foi António Figueira Mendes, da CDU. Por isso começava agora, numa nova ronda, por António Candeias, do PS. Pedia-lhe que fizesse um diagnóstico do estado do Conselho, sendo que temos, à vista desarmada, quase duas realidades, a litoral e o interior, e saber, do ponto de vista do Partido Socialista, qual deve ser a estratégia para o futuro, para tentar corrigir assimetrias e contrariar o que tem sido a desertificação do Conselho, com a redução do número de habitantes que os censos acabaram de nos demonstrar há poucas semanas. Em primeiro lugar, eu penso que a redução de habitantes no Concelho de Grândola é mais um problema nacional do que propriamente também um problema local, somente. Para resolver essa situação, há medidas que estão previstas em todos nós, que é a introdução e a aceitação de indústrias e investidores com programas e com projetos adequados de forma a gerar mais emprego. Mas o gerar mais emprego e trazer mais pessoas para habitar traz-nos outro problema também, que é a habitação. Ou seja, e corremos até também outro risco, que é nas escolas. Ou seja, vamos trazer população quando não temos condições para a receber. Não temos habitação suficiente para acomodar os trabalhadores que possam vir, inclusive, por exemplo, nesta última indústria que foi instalada aqui de grande porte. Se trasladar todo o equipamento que tem em Setúbal, deixamos de ter habitação para que as pessoas que venham para aqui trabalhar. Depois temos outro problema, que é, havendo de habitação, a relação salário que é pago e o custo de rendas de casa não é compatível uma coisa com a outra. Ou seja, há aqui um conjunto importantíssimo de assuntos a renovar, a repensar e a implementar. Nós consideramos que temos capacidade para resolver esses problemas, porque temos essa experiência na vida durante o percurso profissional que tivemos. Achamos também que em relação às escolas, como frisei, concluímos que a reformação que fizemos, porque eu acompanhei 4 anos também de algum desenvolvimento destes projetos e faço parte também desta, embora o senhor candidato falasse nos últimos 4 anos, o senhor candidato da CDU, não pode esquecer a minha comparticipação no crescimento deste Conselho e numa série de medidas que ainda estão a ser implementadas, no mandato anterior, que ainda estão a ser implementadas e estão a ser construídas, que vêm precisamente do meu tempo. Portanto, faço parte de um conjunto de coisas boas, eventualmente algumas menos boas, daquelas que contribuíram para o desenvolvimento do Conselho. Mas
Era vereador, não era presidente. Ser presidente é diferente de ser vereador. O presidente decide, nós acompanhamos. E acompanhamos em conjunto. No caso da CID eu não acompanhei tanto, porque, na verdade, há um compartimento à parte e eu era o outro. De qualquer modo, eu não me senti nada mal por isso, porque fiz aquilo que devia fazer com a aceitação e a aprovação de todos os que trabalham, não só na Câmara, como a população em geral. Portanto, há aqui um conjunto importante. Poderíamos pegar um a um. Algumas das coisas vamos conseguir aprofundar, certamente, mas agora era mais ter a ideia da avaliação que faz do Estado do Conselho. A avaliação do Estado do Conselho é um Conselho que está em crescimento. Ou seja, é um território apetecível, é um território que foi e está a sofrer grandes pressões para investimento. Temos que saber e conseguir selecionar quem pretende estar aqui, instalar-se e investir, não só por as suas características que tenham as empresas, porque há empresas que não interessam que venham para aqui investir, podem não ser empresas saudáveis, temos que ter essa capacidade de análise. Acho que é um Conselho que tem todas as condições para progredir, é um Conselho que pode ser modelo nacional, é um Conselho que está a 1h30 de Lisboa, é um Conselho que tem uma centralização extraordinária como ponto logístico para todo o país, para a Espanha também, para o estrangeiro, e se associarmos a este triângulo Sines, Grândola e Setúbal ou Badajoz, pois, em termos de comunicação, já voltamos a falar com mais alguns, ter um conceito muito melhor, com mais alguns assuntos. António Figueira Mendes, era perguntar-lhe também que avaliação é que faz do Estado do Conselho. Já ouvimos aqui o PS, o candidato António Candeias, a reconhecer que está em crescimento. O que lhe perguntava é se acha que está a crescer bem, tendo em conta que temos investimento, sobretudo imobiliário, na parte litoral do Conselho, e que pode-se considerar que é elitista, no sentido que não será para todos os grandolenses, como há pouco o Presidente disse que é uma preocupação da sua candidatura, e, por outro lado, também se a atração de investimento industrial, neste caso da LAUAC, se acredita que com esse projeto já será suficiente para, nos próximos censos, o Conselho de Grândola não aparecer com perda de população? Sim, senhor. Sim, a questão da perda de população, de facto, é uma questão geral e, portanto, não é apenas do Conselho de Grândola, enfim. Haverá outras razões para que isso aconteça, que as autarquias de per si não vão conseguir resolver. Pronto. Quanto à questão do estado do Conselho, eu acho que estamos num período crucial e por isso é que é preciso ter capacidade para determinar o que é que vai acontecer daqui nos próximos 4, 5 anos, 6 anos, e essa é uma das razões porque me quis candidatar, é porque nós estamos num momento importantíssimo para o futuro do nosso Conselho. Eu creio que atingimos um nível, do ponto de vista turístico, que temos que repensar, não é? Nós já encomendámos um estudo que vamos agora fazer a avaliação da densidade turística, porque de acordo com o nosso PDM tínhamos um determinado número de camas e é preciso ver se estamos quase a atingi-las ou não e, portanto, para manter os equilíbrios, naturalmente que é preciso ter a conta certa para o sítio certo. Nós não queremos ser nem a costa algarvia, nem a costa espanhola. Creio que os instrumentos de planeamento que temos no Conselho e que ao longo dos tempos têm vindo a ser atualizados, já não permitem que isso venha a acontecer. Mas mesmo aquele desenvolvimento, do ponto de vista turístico, que tem acontecido mais no interior, não na costa, permitem-nos perceber que estamos aqui a chegar a um limite que temos que repensar, porque isto tem que ser sustentável, tanto para quem faz o investimento, como para quem cá está. E, portanto, nós queremos turismo de qualidade, cria empregos de qualidade, bem remunerados, e essa é a questão. Depois, temos que pensar do ponto de vista da indústria também, porque eu acho que não podemos ter, e sempre defendi isso, os ovos no mesmo saco. Aquilo que fizemos em relação à indústria, a captação da LOAC para aqui, e não caiu do céu, é porque houve trabalho para que isso acontecesse, as coisas não acontecem por acaso, e, portanto, o trabalho que fizemos permitiu que a zona industrial que tinha passado
ao longo de muitos anos sem grande incremento, sem grande desenvolvimento. Portanto, neste momento, captámos esse investimento, mas muitos outros, e essa própria empresa acabou por trazer outros. Estamos a concluir o projeto e, enfim, já está adjudicado até a obra, falta apenas resolver um problema por causa dos sobreiros, uma terceira fase para a zona industrial. E aquilo que podemos dizer é que já temos lá umas dezenas de pedidos para a ocupação desses lotes. E aí temos a primeira outra questão, que é selecionar as empresas que queremos para o conceito. Nós, neste momento, estamos a situação é tal que nós é que vamos determinar o que é que queremos que se instale no nosso conceito. Muito obrigado, Figueira Mendes, já ultrapassámos em 10 segundos. Eu perguntava a Jacinto Ventura, pegando nas palavras de António Figueira Mendes, se reconhece que a capacidade de atração de investimento do Concelho de Grândola é suficientemente forte para chegar a este ponto de poder dar-se ao luxo, digamos assim, de selecionar os investimentos que quer, sem perder de vista o estado do Concelho, o diagnóstico que queira fazer, tal como os outros candidatos também fizeram. Sim, isso é notório. É notório que o investimento que está a procurar e está a ser feito no nosso Concelho, que nós não conseguimos dar capacidade, não temos capacidade para receber todo esse investimento. Isto são modas. Grândola está na moda, como está e esteve a comporta, Melides está na moda, e o que está na moda tem interesse de que as pessoas venham, que as pessoas coloquem as suas empresas. Não podemos esquecer que também estamos a 1 hora de Lisboa, a 2 horas do Algarve, estamos num sítio bastante estratégico. A nossa costa ajuda-nos muito, o turismo tem-nos facilitado com estes grandes empreendimentos que têm sido construídos, mas é verdade, nós temos que começar a repensar o que queremos. Isto também acontece porquê? Porque nós não criamos condições para que o turismo, como desenvolveu desta forma, digo quase descontrolada, mas o volume foi tanto que a própria estrutura do Concelho não estava e não está preparada para isso. Um empreendimento de turismo, ao abrir, neste momento, não tem sítio onde colocar os trabalhadores. Não tem sítio, não tem mão de obra suficiente para funcionar com pessoas, mesmo só portugueses. E onde é que eles ficam? Para onde é que essas pessoas vão morar? Não há esse trabalho. A desertificação é um ponto que é geral em todo o lado. Mas aqui, como é que alguém consegue pagar 500 euros de IMI de um apartamento? Pagar mais de 600 ou 700 euros de renda de um apartamento? Isto, um apartamento, nem falamos das próprias moradias. É complicado alguém conseguir restabelecer e criar raízes nesta terra, neste momento. A demografia. Temos aqui um ponto que ainda estamos a deixar a parte da Senhora dos Barros e Lousal para trás. Neste momento estamos-nos a focar muito em Grândola, estamos-nos a focar muito no Carvalhal. E o Lousal e a Senhora dos Barros têm a sua evolução, mas muito mais lenta. E cada vez mais começa a notar-se aí sim a desertificação. Nós deslocamos de uma aldeia que, se vermos 2, 3 pessoas na rua, os outros alguns chegam para trabalhar, mas começa a ser notório. E com este desenrolar, Melides vai no mesmo sentido. O volume, a tentativa de comprar, de adquisição... Jacinto Ventura, chegámos aos 3 minutos, mas vamos manter a palavra consigo. Começa agora numa nova ronda e desta vez deve ser o primeiro a começar. Sobre habitação, estava a apontar a dificuldade de Grândola ter não apenas mão de obra, mas também habitação para a mão de obra que precisa de atrair. Como é que isso se pode resolver no entendimento da sua candidatura? Como é que Grândola pode ter uma estratégia para a habitação que responda às previsíveis necessidades?
A nossa ideia para a habitação baseia-se muito. Nós não somos totalmente a favor da habitação social dar. Não, acho que não. Nós temos que criar, sim, a habitação sustentável, a preços controlados, parcerias entre o município e a ARU, que possa-se adquirir terrenos que possam ter um preço mais acessível para se criar alguns polos habitacionais. Damos do exemplo, como a zona do Isaías, que ainda não está muito desenvolvida, não tem muita procura, que ainda poderá ter alguns preços mais acessíveis. Toda a zona junto da zona industrial de Grândola, temos zonas que poderemos criar e desenvolver a vila nesse sentido. Não temos que criar toda a habitação no centro da vila. Isso é inevitável. Ao preço que estão as coisas, mesmo nem a Câmara consegue adquirir para fazer lá as habitações ou para facilitar alguma coisa. Mas as nossas periferias têm que ser aproveitadas. E bem, a nossa zona industrial tem desenvolvido, tem crescido, e junto dela também poderemos crescer o nosso município, Grândola. Temos que pensar também, nós temos dificuldades nos professores, nos médicos, em todas essas situações. Temos que criar atração. Nos serviços... Por exemplo, para os bombeiros. Os bombeiros podem ter isenções de IMIs, podem ter mais algumas facilidades. Os professores que vêm para cá, o médico, o enfermeiro... Dar incentivos a esses grupos para poderem vir a residir. Um ponto que mas e como é que se consegue casas para esse crescimento? Eu estava a falar que é preciso aproveitar certas localizações e, de preferência, nas zonas mais desertificadas do interior. Mas como? O que é que propõe em concreto? Que a Câmara tenha construção de iniciativa municipal, que não, existe lotes mais baratos? Existe a possibilidade de fazer protocolos e contratos com a ARU. E a Câmara, dou-lhe um exemplo, por exemplo, em Molides foi feito um loteamento. A Câmara poderia ter dito, deste loteamento, 5, 6 lotes são a preço mais reduzido para residentes da freguesia, e aí sim já era uma ajuda que se faria. Como poderemos fazer no resto do concelho, a aquisição do terreno, o loteamento, e para as pessoas da terra colocar isso com a obrigação de terem que construir dentro de 4 anos, não poderem ter como alojamento local, todas essas situações. Para quê? Molides tem lá um loteamento, foi todo vendido, já está a voltar a ser revendido e não há ninguém que se fixe. Fecha um loteamento para fins imobiliários. Não foi com o sentido de fixar pessoas na localidade. Candidato do PSD, CDS, PP. E agora perguntar a António Figueira Mendes, para que depois na próxima ronda seja o primeiro. Sobre a habitação, a estratégia municipal e aquilo que a CDU propõe responde ao que se está aqui a perceber que é um problema, um dos principais problemas do Conselho? Sim, não tenho dúvidas que um dos principais problemas do Conselho são a habitação, não tenho dúvida. Em Grândola e em todo o lado, não é? Parece que agora toda a gente despertou para a questão da habitação, como se o problema da habitação não fosse um velho problema em Portugal. Só uma nota antes disso, o candidato Jacinto Ventura falou das pessoas que pagam 500 euros de IMI e mais 600 de renda. É claro que quem paga renda não paga IMI, porque quem paga IMI são os proprietários. Relativamente a esta questão, eu gostaria de lembrar que, e é uma coisa que me orgulho muito, é que desde 76, 77, Grândola tem habitação social. E se formos ver mesmo aqui à volta, dos municípios pequenos, Grândola é quem tem mais habitação social. Nós neste momento temos cerca de 200 habitações sociais e recordo que nessa altura o bairro que está lá embaixo, no bairro do Arneiro, foi todo ele cedido pela Câmara a custos muito baixíssimos para que as pessoas construíssem a sua própria habitação. Outro na Aldeia do Futuro e ainda outro no bairro da Liberdade. E depois este bairro, o antigo Largo da Feira. Portanto, é tudo aí. Este Largo da Feira hoje, boa parte dele é já
as pessoas que eram arrendatários já o adquiriram e, portanto, temos em Grândola uma grande tradição em termos de habitação social. E, portanto, é uma coisa que me orgulho. Depois, nós fomos também dos primeiros concelhos a candidatar-nos à Estratégia Municipal de Habitação. Fomos o 21º a assinar o contrato e, enfim, agora creio que já há algumas centenas. Bom, e dessa estratégia, uma primeira tranche financeira, e eu diria que é a maior, é para recuperar todo esse património que referi. Neste momento já aprovámos o projeto, vai agora a concurso para a recuperação da parte exterior do bairro da Esperança, e são 600 mil euros, e a partir daí temos que recuperar as hortas do Coxo e ainda algumas no Lousal, e, portanto, construir também algumas habitações novas em termos de habitação social. Mas, de facto, isso é insuficiente e a Câmara tem tido aqui um papel também muito importante ao longo dos tempos, e eu quero deixar aqui uma homenagem à Abigrândola, que tem feito um trabalho extraordinário em termos de resolver o problema das habitações a custo controlado, e tem já umas centenas de habitações aqui em Grândola, mesmo agora acabaram de construir 16 e estão a construir outros 16, vão agora iniciar 24 no Carvalhal, com um terreno doado pela Câmara, já que eles foram também da mesma situação, e pronto, e a Câmara neste momento dispõe de mais cerca de 60 lotes no empreendimento da Muda, que estamos neste momento a estudar como é que vamos permitir que ali se construa a habitação a custos controlados, ou com cooperativas, e sei que já há aí uma outra iniciativa para constituir uma cooperativa de habitação, ou cedendo os terrenos. Já passámos 30 segundos, mas eu queria perguntar, e depois compensamos os outros candidatos, logo a começar por António Candeias, queria perguntar-lhe, reconheceu que a estratégia local de habitação, aquilo que está em curso, a reabilitação e a construção de novas habitações já previstas, que não será ainda suficiente, será insuficiente para resolver o problema de Grândola enquanto à habitação, mas tem esperança que se consiga resolver, pelo menos a ponto de Grândola ser atrativa para a mão de obra que venha a ter necessidade? É bom que não tenhamos ilusões, é uma questão que as câmaras per si não vão resolver. Agora, nós temos aqui uma estratégia, não é apenas aquela estratégia de nome, é a estratégia política do Executivo de dar aqui grandes contributos. E, portanto, neste momento nós estamos a procurar adquirir terreno para exatamente construir a habitação a custos controlados. E já agora, mais aqui uma nota, é que nós não podemos construir habitação em cálculo. Eu sei que os terrenos rurais eram mais baratos. O pior é que nós não podemos construir habitação sem ser dentro dos períodos urbanos. E neste momento nós estamos a fazer contactos com alguns proprietários nesse sentido. Ainda há poucos dias saíram 3 cartas para isso. Pronto, neste momento temos também um loteamento para jovens no Carvalhal, para ceder só aos jovens. Vamos rever os planos de urbanização do Carvalhal e de Melides, exatamente para permitir que nessas duas freguesias se construa mais habitação. Estamos neste momento a fazer um levantamento em todo o concelho, sobretudo nos bairros periféricos, as Amoreiras, a Liberdade, a Água Derramada, onde existe muita habitação abandonada, tal como acontece no centro da vila. Estamos a fazer esse levantamento exatamente para determinar o que é que vamos fazer daquilo. Vamos adquirir algumas dessas habitações e colocamos a renda acessível. Vamos incentivar... Ver as possibilidades que existem para reabilitar e voltar a colocar no mercado esses Já agora imóveis. deixe-me só terminar uma questão. Mas tem que ser mesmo muito rápido, porque já leva 1 minuto e meio a mais. Está bem. É só para dizer que muitos dos empreendedores que estão aqui a construir as empresas do turismo, eles próprios já estão a adquirir terreno para construir habitação para os seus próprios trabalhadores, que é uma saída que também temos que ter neste processo. Muito obrigado. António Candeias, candidato do PS, eu perguntava-lhe como é que a sua candidatura vê este problema da habitação, que soluções propõe e, desde logo, se entende que a estratégia aprovada pelo município, a estratégia local de habitação, é adequada ou não. Bem, eu devo dizer que falaram 2 candidatos antes de mim e perfil de quase todas as ideias que cada um tem, porque isto é um problema que é comum e que todos conhecemos, ou seja,
não podemos inventar histórias à volta da habitação, porque se estudamos, se analisarmos o problema, de uma forma ou de outra, aqui o que poderemos acrescentar, dizer, o Sr. candidato da CDU disse que o problema da habitação vem de sempre, é uma realidade. Mas neste momento é que se está a agudizar no nosso território. Por força de todos os investimentos, por força da procura, seja para qualquer fim que seja, de terrenos ou de habitações para segunda, para primeira ou outra qualquer que seja. Ou seja, há uma pressão muito grande nesta área e, naturalmente, todos nós tivemos que se debruçar sobre este assunto. Portanto, dizer que está no nosso programa a aquisição de terrenos para a construção de habitação a custos controlados, ou em associação com cooperativas ou outras entidades. Dizer também que é certo que os promotores, porque falei com alguns promotores, estão em busca de terrenos e em busca de situações, nomeadamente em Molides, nomeadamente em Grândola, para alguns já adquiriram inclusive terrenos, outros estão a tentar fazê-lo. Sabemos também que os PUs, por força da renovação do PDM, foram muito reduzidos nas nossas aldeias, em vilas, o que não nos deixa espaço para encontrarmos terrenos possivelmente a custos mais vantajosos para podermos também. A Câmara não é milionária, felizmente tem bons orçamentos estes 3 ou 4 últimos anos, tem muito bons orçamentos e pode-se dar ao luxo, muito bom, que assim seja, para beneficiar todos os grandolenses e sobretudo, os que cá vivem e que habitam. Mas, à parte desses promotores que estão a tentar, por exemplo, o Emelides, tive a abordagem de um ou de dois, inclusive tentar saber onde é que podia encontrar um terreno que pudesse ser vendido para construir habitação para aqueles que lá trabalham e com uma abertura para deixar aquilo que disse o candidato do PSD, para deixar algumas habitações para os habitantes locais também a preços acessíveis. Mas também a implementação da construção, com os controlados, etc., deve ser acompanhada de outras medidas que nós temos. O chamado incentivo aos jovens e para a primeira habitação. Isso passa por exemplo, reduzirmos, estamos a falar dos jovens de 18 aos 35 anos, em que temos a ideia de dar prioridade à implementação do IMI familiar, bem como à redução da taxa de participação de IRS no município em 0,5%. Significa que o município pode, das contas que fizemos, e que podem variar, que poderemos dar aos jovens cerca de 60 a 70 mil euros com este devolver, e é uma receita que o município deixa de ter. Tem que ter cuidado nas suas medidas, mas felizmente tudo indica que continuaremos a ter dinheiro, eu sei que suficiente para implementar algumas medidas sociais. Desculpe interromper, sem prejuízo do seu tempo. Quando diz que o município pode devolver aos jovens 60, 70 mil euros, como é que... Quando eu reduzo 0,5% de IRS, significa que eu deixo de ter uma receita e ela passa automaticamente a quem a conceder. Não é? Certo, mas não são 60 ou 70 mil por cada jovem. Não. Estamos a falar no já. Este 0,5% significa uma redução dos resultados, que queremos chamar assim, na das perspectiva contas da receita da Câmara, é que reduz 60 ou 70 mil. Ou seja, isto para dizer que a Câmara não faz toma uma decisão que vai ajudar os jovens, retirando do seu orçamento uma verba aproximada deste tipo. Isso para se também ter ideia o que é que significa 0,5. O IMI familiar significa muito pouco. Já vamos falar da fiscalidade mais à frente. Eu, se calhar, perguntava, agora, ainda dentro da sua exposição sobre habitação, falou logo na primeira intervenção da necessidade de rever os instrumentos de planeamento. E o Presidente Figueira Mendes, o candidato Figueira Mendes, já referiu que está em revisão, ou que tem que ser revisto, o plano de urbanização, tanto de Melides como do Carvalhal. E o que lhe pergunto é, o que é que o PS defende na revisão desses instrumentos? Que orientações, que sentido? Reduzir, por exemplo, os investimentos imobiliários e aumentar o espaço para a construção para os residentes? O que é que defendem nessas alterações? Qual é o sentido? Alterações, sobretudo aquela que é mais importante,
acabámos já há bem pouco tempo de rever o PDM e que trouxe um conjunto que notamos, por exemplo, com o crescimento que se deu e que desenvolveu a necessidade desta, sobretudo a procura e a pressão sobre terrenos, concluímos que a redução que foi feita em alguns PUs agora tem que se pensar em ampliar, porque senão não temos condições, na verdade, para a aquisição de terrenos. Portanto, eu vejo aumentar a área dos planos de urbanização, sabendo então que haverá resistências enormes, de Évora, como costumamos dizer, para que tal aconteça, porque eles querem que a zona que está integrada nos atuais planos seja preenchida, para depois poderem ampliar. A maioria dos casos, eu refiro-me àquele concreto de Melides, os donos dos terrenos que estão envolvidos no interior do plano de urbanização não vendem terrenos. Portanto, enquanto aqueles senhores não venderem terrenos, dá a sensação que não podemos crescer mais. Isto são discussões importantíssimas, duras, difíceis, que vamos ter ao nível de quem e da autoridade para isso. Estamos a falar de várias e são tratadas em Évora, como estamos a dizer, na CCDR, mas esse é importante. E depois há outros, também está a ser feito, mas também está dentro dos nossos planos, porque analisamos o território, como disse há pouco, tem que coincidir muitas coisas. A zona industrial e também a nova plataforma logística que está, pelo menos contratuada, também terá de ser vista na condição do tipo de indústrias, de tipo de produtos que possam ser lá colocados, etc. Há que estudar em pormenor um conjunto de circunstâncias. Já ultrapassámos o tempo, incluindo, compensando o minuto e meio que há pouco Figueira Mendes tinha usado a mais. Não sei se quer telegraficamente dizer mais alguma coisa ou se pode guardar para a próxima intervenção. Eu creio que tempo não nos vai faltar. Duas outras coisas que tinham a ver também com a ajuda quem quer construir habitação dentro da vila ou ajuda, está a falar de incentivos fiscais. Não, tem a ver com a isenção de taxas. Falamos agora no próximo ponto da fiscalidade. São coisas pequenas, mas que dão sempre um acréscimozinho, não influenciam muito ou imenso o orçamento da Câmara, mas é sempre mais um incentivo para que os jovens possam adquirir uma casa devoluta no interior da vila e que não tenham que pagar licenças para a ocupação dos passeios e outras coisas do género que tenham sido mencionadas. Não é? Iríamos passar agora para um outro tema que é muito caro ao Concelho de Grândola, também é um tema do país, mas em Grândola tem a sua especificidade, e estou a falar do turismo. Grândola tem esta realidade de estar voltada para o litoral, Troia, Melides, Carvalhal, são as zonas turisticamente mais interessantes e aquelas que têm uma maior ocupação. Há um esforço que é notório da parte do município de tentar trazer o turismo também para o interior. Vamos tentar perceber se há resultados ou se ainda não passa apenas de um potencial e de uma esperança. E começava por perguntar a Figueira Mendes que resultados é que há desse esforço de tentar que o turismo chegue também mais ao interior, por um lado. Por outro lado, qual é a estratégia para os próximos anos no que diz respeito ao turismo? Já aflorou um pouco pela rama, mas agora mais profundamente, tendo em conta o peso no litoral. E com duas perguntas concretas. Por um lado, saber se já atingimos o limite de empreendimentos imobiliários nestas zonas do litoral ou se ainda há espaço para mais, e se a autarquia, porventura, a aceitar mais, se vai ter novas condições e quais são elas. E uma outra pergunta, a segunda, que é, está a terminar no próximo ano a concessão da ligação fluvial entre Troia e Setúbal, que atualmente está concessionada à Atlantic Ferries. Esta concessão termina em 2022 e saber, do ponto de vista do município de Grândola, qual é a visão para o futuro, se esse momento deve ser aproveitado para uma renegociação, em que sentido, ou se o município está satisfeito com o atual serviço que tem vindo a ser prestado. Sim, senhor. Então, tentar telegraficamente dizer que relativamente ao turismo e enfim, é conhecido de todos a apetência, as capacidades biofísicas, a beleza do nosso território para o turismo. E, portanto, duas notas para dizer que em 1974 haviam aprovadas na faixa costeira de Grândola 120 mil camas. Portanto, em 1981 foi feito um plano
na altura que se chamava Plano Integrado da Faixa Costeira de Grândola, em que se conseguiu nesse plano, que ainda não havia legislação que permitisse aprová-lo, reduzimos para 54. E depois passou para 35, e depois passou para 24, creio, e agora temos 15 mil camas na faixa costeira. E, portanto, aquilo que nós achamos, e neste PDM que foi revisto em 2017, ficou claro que assim era. E, portanto, todos aqueles empreendimentos que foram ao longo dos anos aprovados se vão mantendo e, portanto, neste momento não existe lugar na faixa costeira para mais empreendimentos turísticos. Admito que há alguns que ainda estão a ser estudados, nomeadamente ali na zona da Aberta Nova, mas na faixa costeira, na minha perspectiva e naquilo que eu defendo, é que não devam ser aprovados mais nenhum daqueles que estão já aprovados. Dizer também, portanto, há 2 ainda em Troia, vai agora iniciar-se a NOP 7 e 8, do Grupo Ortega, já foi vendida a NOP 3, ainda falta a 4 para se iniciar, na Península de Troia, e, portanto, o que é que nós constatamos é que todos esses empreendimentos, à luz desta nova filosofia para o turismo e para o imobiliário, todos eles têm vindo a reduzir a carga do ponto de vista de construção. Nomeadamente este empreendimento, enfim, que teve aí algumas polémicas, da Ortega, reduziram a 80% a capacidade que tinham de construção. E, portanto, isso mostra também uma nova visão. A Costa Terra, que está a concluir agora as infraestruturas em Melides, reduziu também bastante a possibilidade que tinha de construir. E, portanto, digamos que do ponto de vista turístico, na faixa costeira, as coisas estão a ficar arrumadas. O que é que nós fizemos no PDN? Foi procurar trazer para o interior do concelho também o turismo. E, portanto, foi o que aconteceu é que em toda esta zona da Serra, mas também aqui no interior, na zona dos Mosqueirões, algumas coisas já também na zona da Água Derramada, estão a aparecer empreendimentos turísticos de grande qualidade que venham equilibrar também a ocupação do território, que é outra preocupação. Mas a questão também é outra, é que neste momento assiste a uma especulação imobiliária tremenda do nosso concelho. Uma coisa é as pessoas pedirem pips se podem lá fazer uma casa ou fazer um empreendimento turístico. Outra coisa é depois construir. E é isso que nós precisamos de avaliar agora. Pronto, muito rapidamente sobre o turismo era isto. Quanto à Troia-Setúbal, ou Setúbal-Troia, pronto, de facto isso acontece. Este tipo de concessões ainda não está bem claro se passa para a Câmara. Esta, naturalmente, se não passa, se há aqui uma situação intermédia, mas vamos lutar para que a situação se altere. É que aqueles transportes de inverno não tenham a situação que têm agora e que não criem condições para que as pessoas que vivem no Carvalhal, em Troia, ou mesmo em Melides, em toda esta zona, para atravessar o barco tenham que pagar um bilhete ao nível daquilo que pagam durante o verão quando vêm os turistas. Aquele transporte continua a ser fundamental para toda esta faixa costeira, comporta Carvalhal e Melides, e até para o resto do litoral alentejano, e, portanto, vamos lutar por isso, porque, de facto, este é em termos de mobilidade, este é um constrangimento que temos no concelho, sobretudo pelos custos que tem a utilizar o barco. Já ultrapassou largamente o seu tempo, 1 minuto e meio, mas depois compensamos, porque há aqui ainda 2 pontos que eu gostava de esclarecer relativamente a esta sua última resposta. Quando diz que os preços não podem ser iguais para os residentes do lado de cá do Rio Sado, os de Comporta, Grândola, do Concelho de Grândola, significa que uma solução poderia ser criar-se um estatuto tarifário específico para residentes? Isto é uma pergunta. A outra pergunta era, falou logo ao início da intervenção sobre esta matéria da concessão, que não sabe se poderá haver uma solução municipal. O que é que isso significa? Já está a haver alguma negociação ou a Câmara já formou alguma ideia do que lhe interessa nessa matéria? Há alguma possibilidade da Câmara participar
nessa operação ou tem a ver com a política de transportes que existe agora de haver compensações aos privados, aos operadores privados pelo serviço que prestam? Não, vamos lá ver. Creio que nós temos que intervir. Esta questão dos benefícios aos transportes, que ao nível da CIMAL que nós estamos a fazer, e essa é uma questão que foi importante no último ano, que estamos a fazer para a mobilidade, é uma questão que já abordámos ao nível da CIMAL, se era possível ou não. Neste momento não está previsto, porque também a empresa que é concessionária não está disponível para isso. É curioso, sem prejuízo de concluir o seu raciocínio, não se esqueça do que vai dizer, mas eu devo dizer isto para ficar também registado. É curioso que use esse argumento da empresa não estar interessada em estudar a possibilidade de ser compensada pela operação, porque a empresa queixa-se, ou pelo menos destaca que é o único operador de transportes, operador privado em Portugal, que não recebe qualquer compensação pública pelo serviço que presta. Se não está disponível, é um dado novo e que não bate muito bem com esse argumento que usa. Eu também não tenho a certeza se é uma queixa, se é apenas a destacarem. E já agora deixe-me fazer também um outro reparo, porque para os ouvintes e para quem nos está a ver pode ser interessante. É que a operação, no caso da travessia fluvial do Sado, está numa situação um pouco fora de normal. Temos um operador que está no limite entre duas zonas de divisão territorial administrativa, de um lado a CIMAL, do outro lado a área metropolitana de Lisboa, não fica bem no território de ninguém e, do ponto de vista da área metropolitana de Lisboa, coloca-se a questão de não pode ser beneficiário da compensação porque é fora da área metropolitana de Lisboa. Era apenas complementar este caso com esta informação. É uma das complicações. Eu não defendo que a Câmara deva ter uma intervenção na empresa de transportes. Agora, a nível das compensações, eu percebo que isso é uma reivindicação que a empresa faz junto do Governo, exatamente por esta razão, e isso pode nos permitir também negociar aqui a nível da CIMAL com a empresa, mas não defendo que, de facto, a Câmara intervenha. Agora, que sim, que tenham preços tarifários específicos para as pessoas que vivem desta margem, não tenho dúvidas, porque a empresa também, dizer-lhes, não tem essa rentabilidade, porque de facto de inverno passa ali uns quantos meses que não tem transporte. Mas, por exemplo, já há muita gente a viver na Soltroia e quando querem passar para o outro lado têm que pagar o mesmo bilhete que pagam os turistas durante o verão. E as pessoas do Carvalhal e da Comporta e até de Melides, quando querem atravessar pelo barco, têm que pagar o mesmo valor. E, portanto, creio que tem que haver um tarifário com preços mais baixos para as pessoas que são residentes deste lado do rio. Muito obrigado. Peço desculpa aos outros candidatos por este tempo a mais, quase mais 3 minutos, mas podemos dar o mesmo a cada um dos outros candidatos. Eu agora ia passar a António Candeias, pela razão de depois, na próxima ronda, ser o António Candeias o primeiro e não pegar as intervenções seguidas, porque será muito tempo e é mais maçador, eventualmente, para os ouvintes. De forma que lhe perguntava, no que diz respeito à estratégia que tem sido seguida pelo Conselho, pelo município, no que toca ao turismo, se a acha adequada, como é que vê a situação da costa do Conselho de Grândola e o desenvolvimento do turismo também no interior e relativamente à travessia fluvial, cuja concessão termina no próximo ano. A estratégia, naturalmente, acho adequada porque ela já vem a decorrer não só deste Executivo, mas de Executivos anteriores que temos que respeitar, ou seja, possivelmente até algo que eu não assisti porque não estava cá, até do Presidente Travasso. Ou seja, daí para cá tem havido desenvolvimentos acrescentados até chegarmos a este ponto. Uma parte importante também com uma fatia que eu estive como Presidente de Junta em Melides e sei as lutas que foram necessárias ter para conseguir aprovar empreendimentos como a Costa Terra, Pinheirinhos, etc., que faziam parte da minha jurisdição, embora como Presidente de Junta não tivesse tido competência para isso, mas foi muito solicitado, não só porque conhecia as matérias e porque também conhecia pessoas que podiam ajudar nesse sentido. E, portanto, o desenvolvimento tem vindo a ser. E tem vindo de uma forma também bastante positiva. Eu penso também bastante por parte dos promotores e não por nós próprios políticos, porque cada vez mais os promotores têm a noção que só se tiverem um bom produto é que o conseguem vender.
Portanto, daí este conjunto de reduções, umas por normas e outras por iniciativa própria. Hoje, quem quer estar no mercado, neste ou noutro qualquer, não tem outra hipótese de vender bem o seu produto e a preços adequados se não tiver qualidade e condições. E, portanto, por isso também esta atratividade de estrelas de cinema, etc., porque eles procuram sempre o melhor para eles. Isso é bom para o território, é bom para todos nós, mas também é bom que seja para aqueles que cá residem, não é? E aqueles que cá residem não têm usufruído, digamos, a não ser determinados fatores, normalmente a restauração. Na questão do emprego, temos que criar condições e penso que houve tentativas nesse género, inclusive de tentar trazer uma escola de hotelaria para Grândola, não foi conseguida, e a formação em geral nestas áreas, sobretudo no turismo, é muito pobre. Nós temos uma restauração extraordinária, comida extraordinária, temos pessoas com boa vontade, mas não temos profissionais a sério numa boa porcentagem das casas. Eu frequento muitas casas, temos gente que serve bem, que é educada, que é porreirinha, como se diz, mas falta aqui outros condimentos. E, portanto, o turismo passa também por essas formações, passa por tudo isso. Também passa, e quando penso nos cá estão, passa por termos praias para todos, ou seja, porque estes empreendimentos, de forma como eles estão feitos, fica quase a sensação que cada praia que eles pretendem ter ou que estão é conjugada e adquirida na sua zona de jurisdição. O que inibe, de certa forma, quem não conhece, ou só os residentes e alguns, mesmo assim, parece serem multados quando se atrevem a estacionar um pouco mais perto da praia, onde normalmente utilizavam durante vários anos. Estou-me a referir, por exemplo, ao Pinheirinho. Eu sei que existe a praia de Pinheirinho, não é uma praia qualificada, é uma praia sem proteção ou sem atenção devida em relação a ter nadadores salvadores, etc. Nesse caso, se eu quiser entrar ou quero ir à praia do Pinheirinho, eu tenho um portão à entrada que está livre, mas aquilo inibe-me de passar. Portanto, nós preconizamos também para o turismo, porque isso só sabe bem aos que cá estão, à exceção daqueles que lucram com isso, se tiverem também o mesmo acesso que os outros têm, não é? E têm. Nós temos praticamente 2 praias oficiais que têm acesso público, uma tem estacionamento, a outra não tem, que é a Molinos e a Aberta Nova, Carvalhal e as outras já têm, são públicas, mas têm estacionamentos pagos, etc., e reduzidos. Portanto, para que tudo isto funcionar, para que funcione, tem que ter esta situação integrada, digamos assim, com os que vivem e com os que vêm, e que este conjunto seja mais harmonioso e que seja objeto de gosto de toda a gente. Em relação à travessia de Troia, eu trabalhei toda a minha vida na iniciativa privada, não é? E fui administrador. E entendo que isto, nós, entidades de Câmara, podemos fazer é ajudar os residentes. Criar um passe e com uma determinada defensão, isso poderia ser uma ideia. Não temos que meter nos negócios ou nos interesses de uma empresa privada. Porque ela, de um momento para o outro, se não tiver resultados, corta a travessia e acabou. Ela pode existir. Se ela continua, possivelmente poderá ter ainda alguns resultados. Aí é que eventualmente terá que intervir o Estado ou as entidades que têm que servir a população. Pode ser a Câmara, pode ser o Governo, pode ser o Ministério dos Transportes, não sei se agora tem esse nome, mas anda por aí. Nós entendemos, entendemos que ali poderia passar, se as delegações passarem para a Câmara, digamos, a Câmara teria que fazer um caderno de encargos com objetivos concretos daquilo que pretendia e pôr a concurso público e concorreria, poderia ter um concurso em vazio, ou então com os interesses das 2 ou 3, ou das várias empresas, se é público, poderiam concorrer. Os interesses privados são sempre difíceis de tocar por entidades públicas, não é? Só acrescentar à informação que há pouco dei, que esta concessão do lado do Estado é assinada pela APSS, a Administração dos Portos de Setúbal e de Sesimbra, e naturalmente há aqui 2 municípios que têm interesse, não só o de Grândola, mas também o de Setúbal também tem grandes interesses no funcionamento deste serviço. Não sei se já concluiu,
Temos aqui mais 3 minutos do que o tempo normal, portanto ainda não está completamente equilibrado com o que o António Figueira Mendes já falou mais, ainda temos cerca de mais 1 minuto. Não sei se sobre o turismo ainda quer dizer mais alguma coisa, se não compensará Não, outro sobre tema o turismo, a seguir. não. Poderei dizer que nós temos sempre a tendência, porque na verdade é onde há maior pressão, falarmos no litoral. A verdade é que esta redução de camas do litoral permitiu ao território distribuir essas camas para o resto, por Serra, quer no lado poente, quer no lado nascente, e termos muita atenção também ao Lousal, que estão previstos empreendimentos deste género, ou outros que possam surgir, porque hoje as pessoas querem campo, querem sossego, e portanto, para falarmos de turismo, temos que falar também no que se passa para o lado de cá da Serra. E o lado de cá da Serra tem de ser tão respeitado e tão falado como é o lado de lá, do qual eu pertenço, mas não deixe de respeitar os que estão no todo o seu território. E reconhece que também nesse domínio do turismo mais interior tem havido progressos e que é um produto que já começa a ter algum interesse económico? Eu tenho interesse por o que ouço, tenho o interesse por o que vejo ir nascendo, tenho o interesse por o que vejo nas notícias. Quem pode dar essa resposta e tem conhecimento será, na verdade, quem está à frente dos destinos da Câmara, porque naturalmente está em posse de todos os dossiês, aos quais nós, eu e o candidato do PSD, não temos, e portanto há assuntos que não podemos falar tão fluentemente deles ou de conhecimento, porque na verdade não temos acesso a eles. Muito obrigado. Daqui a pouco iniciamos uma nova ronda e começaremos por si. Agora, para concluir este tema do turismo e também da travessia para Setúbal, nos barcos, pedia a Jacinto Ventura para nos dizer qual é o pensamento do PSD-CDS. Em relação ao Transferry, todos se calhar temos a consciência que aquilo não é uma empresa que tenha um grande volume financeiro ao longo do ano. O verão, sim, mas também eles mantêm aqueles preços. Não é possível um cidadão ir passar o barco e pagar, se for o carro e o casal, são 25 euros, talvez, não me recordo já a última vez que lá passei, mas não se suporta. Na minha posição, não me revia na passagem da competência para a Câmara. Acho que aquilo é uma empresa privada e assim terá que o fazer e terá que ser com o Estado que teria que se restabelecer. Em relação ao turismo, temos aqui duas diferenças. Eu pessoalmente não vejo o turismo como no caminho certo. Temos estes empreendimentos junto da orla costeira que estão no ativo, estão a funcionar, em fase de construção. Mas nós sabemos, e eu depois perguntava ao candidato António Figueira Mendes, quantos mais empreendimentos já estão aprovados que ainda não iniciaram obras na orla costeira. Isso que é um dado que não tenho, mas sei de alguns junto da Costa Terra, a Berta Nova, que existe ali mais 3, 4, mais junto do Pinheirinho também tem ali mais umas coisas. Era um dado que eu gostaria de saber, porque nós estamos a ver a Costa Terra, sim senhor, tudo muito bem, ela tem menos camas, mas consegue-nos ter um campo de golfe junto a uma falésia. Ao longo de todos estes anos nós preservámos aqueles espaços e agora compreendo que seja a evolução, compreendo que seja uma forma de tornar aquele investimento mais atrativo, mas temos de ter um pouco de consciência. Nós, grandolenses, vamos estar limitados a poder usufruir simplesmente da Praia de Melides. Não temos outra escolha ao longo. Neste sentido, não temos outra hipótese. Passamos só a ter a Praia de Melides a podermos frequentar. A Praia da Berta Nova, podem dizer que tem 1.800 lugares na praia, mas o estacionamento não dá para 50 carros. Podem dizer que aquilo é espaço privado, que é assim, que é essa. Mas vamos ver se no futuro, agora que foi adquirido por alguém com posses, se aquele estacionamento não irá alargar. Mais um ponto. Nós defendemos que, e temos a consciência que nós vamos ficar limitados à Praia de Melides. Então, nós achamos por bem que se consiga criar
também mais apoios de praia. A Praia de Melides tem um espaço e uma acessibilidade bastante fácil, ao qual poderíamos continuar o trabalho que foi feito pela autarquia de Santiago de Cacém, com um passadiço longitudinal junto ao mar, para poder distribuir mais as pessoas, para podermos ter mais facilidade de podermos lá entrar. Esta coligação defende que o turismo junto à orla costeira já está no limite, ou já passou o limite. E nós temos muita vertente da natureza. Há algo que nós gostamos muito, Melides, tem 2 veredas, tem mais uma que é a Biomelides e tem a vereda de Melides, Grândola tem a Rota da Serra. E isto também é atrativo para o turismo de inverno. As pessoas gostam de vir, gostam de passar por esses pontos demarcados, conhecer a nossa estrutura, o nosso interior da serra, a nossa fauna, toda essa parte. E eu acho que o nosso futuro do turismo tem que passar por aí. Os turismos rurais, os turismos de natureza e não só esta parte de luxo. Porque esta parte de luxo, ao que nós vemos nos outros países, e temos que ter consciência, isto vai ter um fim. Não vamos estar neste auge, com esta bolha imobiliária, não vamos estar muito tempo. Isto vai ter um fim. Agora, temos que controlar muito isso. E nós temos a parte interior do concelho, que pode e deve ser ainda mais desenvolvido, para podermos também ter a tal história de podermos criar habitações no Lousal, na Azinheira dos Barros, e aí as pessoas, o que é que me interessa elas terem lá a casa, se têm que vir para Melides ou para o Carvalhal para trabalhar. A aquisição da casa pode ser acessível, mas não é execuível. Nós temos que tentar criar, já no Carvalhal ou em Melides, já que temos estas situações de um grande desenvolvimento de turismo, temos que pensar que lá também temos que ter habitação. E porque não os próprios promotores, quando o projeto é aprovado, sim, no vosso terreno, são áreas grandes, deixem uma área de construção. Serem exigidas contrapartidas logo de habitação acessível terreno, aos locais. pelo menos para os trabalhadores deles. As contrapartidas. Infelizmente, nós não temos visto contrapartidas que nos digam foi o empreendimento tal, foi o promotor tal que financiou isto. Não temos. A Câmara vai financiando essas atividades, mas como contrapartidas não vemos. Não sei se não são exigidas, que eu acho que deveriam de ser, mas não são exigidas. E nós ficamos com este menino, e eles, os próprios promotores também, começamos a estar num sistema que eles já começam a pensar 2 vezes se vale a pena avançar com o próprio projeto, porque tudo o que o rodeia praticamente é contra. Muito obrigado. A começar por falta de residência para a mão de obra e da mão de obra que tem dificuldade em fixar-se. Íamos passar a outro tema. Antes disso, só pedir a Figueira Mendes, se estiver disponível para isso, que responda à pergunta que o Jacinto Ventura colocou, de saber dos projetos imobiliários que já estão aprovados, quantos ou quais é que ainda não iniciaram construção? Bom, esta era uma pergunta que tinha a ser mais completa, mas com o tempo que temos não dá para fazer isso. Quer dizer, neste momento, eu há bocado informei que estávamos a tentar fazer, que íamos fazer a contagem da densidade turística exatamente para permitir ver isso, não é? Nós precisamos saber aquilo que estão aprovados, se são suficientes ou não. Porque uma coisa é a gente ter um pedido para... Porque às vezes, e sobretudo na freguesia de Melides, até parece que há ouro lá no terreno, não é? Os preços que se vendem, e as pessoas vêm tudo pedir, posso fazer um empreendimento turístico? E nós, no nosso DPU, que está atafilhada, leva o tempo a passar PIPs. Bom, mas nós sabemos que muitos daqueles empreendimentos não vão ser construídos. É apenas para valorizar o terreno. E nós vamos chegar a um tempo que temos de ter esse PIP deixou de ter... Só esclarecer a quem possa não saber que PIP significa pedido de informação prévia. As pessoas gostam de saber se o terreno tem viabilidade para construir e o quê, e isso depois vai ditar o valor do terreno.
Pronto, essa é a questão. A questão das praias. Se calhar noutra oportunidade eu falava, porque é uma questão que é importante também. Pronto, agora era mesmo só essa resposta. Passamos a outro tema e a pedir aos candidatos que falassem de fiscalidade, a política fiscal que defendem para o município. O IMI, que no Conselho de Grândola está no 0,35, é o principal instrumento, o principal imposto com impacto no bolso dos municípios, mas há outros, há com participação no IRS, e há também a derrama, que é um imposto que se aplica sobre os lucros das empresas sediadas nos concelhos, e além disso também há as taxas municipais, e tudo isso conjugado pode fazer a diferença no desenvolvimento do concelho. Começava por perguntar a António Candeias o que é que defende de política fiscal para os próximos 4 anos. Neste momento, e na posição em que estamos, era importantíssimo para falar em taxas, impostos, derramas, etc., temos a noção concreta, clara, das condições financeiras da Câmara, que deduzo eu que estão saudáveis. Por tudo o que está a acontecer no território, porque as receitas que estamos a falar, quando eu estive, havia orçamentos na ordem dos 18 milhões de euros e agora podem atingir acima dos 40, 45 milhões de euros. O que significa que se pode olhar com atenção sobre aquilo que é possível dar aos cidadãos. Mas eu fui gestor e gosto de fazer as coisas com o cuidado adequado. Na verdade, dentro do nosso programa estão contempladas o estudo e eventuais modificações nesse tipo de impostos, sem termos quantificado o que é que pode ser feito, até porque há taxas que não vale a pena mexer porque não têm influência nenhuma nos bolsos de quem aqui vive, e há outras que, na verdade, têm, como o IMT ou outros assim. Agora, tendem atenção também, que isso foi estudado e é falado, que uma grande parte das receitas importantes desses impostos vêm do lado do litoral, ou seja, onde há grandes transações, e que trazem grandes também introduções no orçamento, prestações de dinheiro nos cofres da Câmara. Portanto, às vezes baixar 0,5 PMT ou algo assim do género, qualquer que seja a percentagem, vai beneficiar muito as grandes transações e pouco ou nada aquelas que são pequenas. Portanto, é algo que nós vamos estudar, que está refletido no nosso programa, que vai ser, portanto, distribuído nestas próximas semanas com toda a população, onde estão refletidos aquilo que estou a dizer. Não falamos em números concretos, precisamente em termos de consciência. Não posso estar aqui a falar no A, ou no 01, 02 ou 03, quando, por um lado, pode não significar nada ou pode significar muito para aquilo que será, digamos, o efeito ou dentro ou fora da Câmara. Mas está-se a referir sobretudo ao IMT. Sim, em todos em geral. A derrama em si também, eu penso que está instituído só empresas com faturações superiores ou a 150 mil euros. Eu, por exemplo, não sou apologista, como gestor, não sou apologista que se faça um imposto sobre as faturações. Tem que se fazer imposto é sobre os resultados. A derrama é sobre os resultados. É sobre os resultados, portanto. E nesse caso, eu sinceramente não vê necessidade de alteração. Não vejo necessidade de alteração, porque não há aqui, a partir daí, eventualmente, não se deve penalizar, mas também não se deve dar de mão beijada aquilo que nós necessitamos para poder trabalhar. Não é? Há pouco falou em incentivos aos jovens, à reabilitação através de taxas, sobretudo, não sei se quer agora, temos ainda aqui algum tempo, não sei se quer aprofundar um pouco das propostas do partido. Não, como disse, eram coisas simples que tinham a ver mais com licenças municipais, tem a ver com a ocupação de espaço, tem a ver com algumas aquisições, nada que seja importante, mas que ajude. Muito obrigado. Jacinto Ventura e o PSD, CDS-PP, quanto a impostos, o que é que defende? Nós até temos propostas para mais alguns. Querem criar mais impostos? ainda somos diferentes. Você assusta os municípios assim. Não é propriamente para nós. Nós achamos que ao que é utilizado em alguns concelhos onde o turismo de qualidade
abunda, nós achamos que poderemos criar uma taxa turística por dormida nos hotéis acima de 4 estrelas, ou seja, criar uma fonte de rendimento, mas essa ser mesmo para direcionar para as IPSS, para direcionar para os bombeiros, para tudo o que seja as SERS, todas essa parte. Porque neste momento, a nível estatal, todas estas áreas estão um pouco subnutridas e é necessário, não é por vezes o dever da Câmara, e sei que a Câmara o tem feito, mas temos que criar, como há pouco falávamos nas mais-valias que não aparecem, se as mais-valias não aparecem, poderemos criar isto. Isto é algo que acontece já em muitos dos concelhos e não estamos aqui a falar de um parque de campismo nem de um alojamento local, nada disso. Achamos também que com a construção dos novos turismos que são espalhados por todo o concelho, existe uma captação excessiva de água. Neste momento eles conseguem tentam construir os seus projetos de turismo tornando-se autossuficientes em água, tudo isso. Fazem acho que essa os seus furos e depois não pagam essa água. Exatamente. Acho que isso nós temos uma proposta relativamente a essa parte das captações de bombas de alto débito. Não é o furo particular, o pequenino de casa, para a rega, não é isso. Mas para os campos de golfe e para outros os campos de golfe, para todas essas situações, turísticos. Eles conseguem usufruir, conseguem sobreviver através de toda aquela água que eles lá têm, que no final de contas poderá depois nos fazer falta no outro lado. Isto é um assunto que vai passando, mas Grândola tem necessidades e tem falta de água. Nunca chegamos ao limite de pedir às pessoas para têm que racionar a água, mas temos que pensar nesse assunto. O IMI é o PSD há muitos anos, e estes dois candidatos têm conhecimento que reprovaram várias vezes a proposta da implementação do IMI familiar. Nós defendemos há muitos anos que o IMI familiar tem que entrar. O candidato António Figueira Mendes, por vezes, até disse que não era nada relevante para a nossa sociedade, mas tudo o que seja a mais, ou seja, tudo o que seja que possa ficar a mais no bolso de um município, pode fazer a diferença. E nós, o IMI, não achamos que devemos baixar. Achamos que devemos, sim, colocar isenções para determinadas áreas, para determinadas pessoas, como disse há pouco, determinadas profissões. Terá que existir uma gestão. Porque neste momento, se formos reduzir alguma coisa, quem fica, normalmente é sempre a percentagem, não temos tetos, quem fica a ser ainda mais beneficiado são aqueles que mais iriam contribuir e são os que têm mais rendimentos. Porque nós, que poderão ter que pagar menos impostos, não serão tanto esses os beneficiados. Nós, com uma redução na derrama, no IRS, todo isso, poderemos sim fazer alguma coisa, mas acho que não é por aí. Acho que deve de existir a ajuda aos municípios, mas sim dizermos esta pessoa, aquela pessoa, nesta situação, na outra situação, avaliarmos caso a caso e aí sim criarmos condições para que elas possam ter mesmo a isenção. Porque a redução só por reduzir, nós temos a consciência que vamos sempre ajudar os investidores. Muito obrigado. Jacinto Ventura, candidato do PSD-CDS-PP, defende a manutenção do IMI na taxa em que está atualmente, 0,35, mas aproveitando a diferenciação máxima que o município possa fazer para benefício dos residentes, dos municípios e de grupos mais carenciados ou que tenham uma especial função, como é o caso dos bombeiros. António Figueira Mendes, eu pedi-lhe também a mesma coisa, que nos dissesse que política fiscal é que defende para os próximos 4 anos no Concelho de Grândola. Sim, senhor. Então, nós, na CDU, sempre
defendemos que a questão dos impostos não deve servir para fazer demagogia à volta da questão dos impostos. Dizer que em 2013 o IMI estava em 0,40 e neste momento está a 0,35, como referiu. E, portanto, o que nós achamos é que não é dizer que não baixamos, tem que ser baixado de acordo com a situação financeira que o município tenha. Porque, enfim, os governos, os municípios vivem também dos impostos, não é? E, portanto, este equilíbrio é fundamental. Portanto, nós temos a 0,35, admito que se possa, como se tem vindo a fazer, gradualmente ir baixando. Temos a derrama dos 150 mil euros e, portanto, creio que neste momento não há razões para baixar também, como não há para subir. Depois dizer que em questão do IMI familiar, de facto, como já referi algumas vezes, não tem peso. Nós estivemos a fazer as contas e não tem peso. E, portanto, aquilo pode servir para dizer baixamos aquele imposto. Não tem nenhum significado. E, portanto, agora, temos outras reduções. Por exemplo, a questão da ARU. A ARU, que é a área de reabilitação urbana, porque há bocado o Jacinto Ventura referia fazer acordos com a ARU. Devia querer dizer outra coisa, não a ARU. A ARU é a área de reabilitação urbana e, portanto, aí as pessoas que recuperam, e isto é no centro histórico aqui de Grândola e no centro histórico de Melilhos, as pessoas têm isenção do IVA para 6%, têm redução do IMI durante um conjunto de anos, têm redução nos impostos que têm que pagar à Câmara nas licenças e nessas facilidades, e, portanto, isto é um incentivo à recuperação desse património. O que nós estamos a fazer é, aqui no Concelho de Grândola, alargar o perímetro dessa ARU para permitir, noutras zonas que não estavam previstas, que as pessoas venham a recuperar as suas casas. Portanto, enfim, não estamos a pensar neste momento na questão das taxas turísticas, sei que se aplica em alguns sítios, creio que nós não temos ainda condições para poder fazê-lo desde já, e, portanto, já agora aproveitar também nas contrapartidas, dizer que é claro que exigimos contrapartidas e isso só acontece quando as coisas começam a desenvolver-se. Neste momento, a Costa Terra vai ter que pagar 1 milhão de euros à Câmara Municipal e já está a fazer aí em 2 obras que são incluídas exatamente nessas contrapartidas. Pronto, creio que a questão da água, isso falaremos noutra altura, com certeza, porque o Jacinto foi metendo aqui várias coisas. Sim, temos ainda um conjunto de temas para seguir, que vamos tentar reunir numa única ronda. E eu perguntava-lhe ainda, também telegraficamente, temos ouvido aqui referências laterais à situação financeira do município. O candidato do Partido Socialista presume que seja boa. Confirma que a situação financeira da Câmara é uma boa situação? Sim, neste momento é razoável. Nós passámos de 14 milhões de dívida para 3 milhões e tal agora, e tínhamos condições para liquidar a dívida, mas em termos de boa gestão acho que não devemos fazê-lo. Creio que nos próximos 4, 5 anos as receitas do município se vão manter assim, com provavelmente tendência até a subir um pouco. Temos que estar preparados, porque quando todos estes IMTs forem liquidados, naturalmente que a taxa do IMT vai baixar, embora a tendência a que seja do IMI vá subindo. Mas, de facto, a situação financeira é razoável, enfim, porque tem havido uma gestão criteriosa, temos aproveitado os fundos comunitários, e, portanto, a situação é equilibrada, eu diria que está muito estável e, portanto, que nos permite ir fazendo coisas se soubermos gerir como deve ser gerido um município. Muito obrigado. Encaminhamos-nos para o final deste debate. Vamos ainda a uma última ronda de temas antes dos argumentos finais ou das alegações finais de cada candidato. Nessa última intervenção final, a ordem será a começar por Jacinto Ventura, de forma que eu começo agora esta penúltima ronda por António Candeias, do Partido Socialista, e com um alpendre temático
que iríamos tentar que cobrisse alguns temas que ainda não tivemos a oportunidade de abordar, e estou a referir-me à educação, à saúde, temas em que até já foram colocadas as propostas de descentralização que o município não aceitou do Estado Central, mas não só, também aqui a questão do abastecimento de água e do custo da água, como o Presidente Figueira Mendes, o candidato Figueira Mendes também já aflorou ali de raspão, ou evocou, sobre estes temas, eventualmente outro que queira também referir por achar que é pertinente, íamos dedicar aqui 2 minutos. Educação. A educação, na verdade, é uma da parte do nosso programa que, na verdade, vamos estar muito atentos, e eu penso que todos os investimentos que têm sido feitos até aqui são importantes, resolveram muitos problemas em infraestruturas, em variados setores. Mas a educação, independentemente na altura que eu estava na Câmara, que se fez a estruturação da EB1 e que, neste momento, algo foi feito há 4 ou 5 anos, neste momento poderá estar sobrelotada exatamente por as pressões e por a quantidade de pessoas que possam vir para aqui trabalhar, e se calhar daqui por um ano teremos a utilizar outra vez contentores para alojar alunos. Pode acontecer, pode acontecer. O que significa que temos que ter um olhar atento àquilo que se vai fazer com a educação. Nós estamos na mira e estamos em consonância na nossa equipa para, de uma vez por todas, resolver o problema da Escola António Inácio da Cruz, em conjugação com o Ministério e com o Governo, e deixava aqui uma questão, aproveitava para deixar uma questão ao candidato da CIDUS, Figueira Mendes, porque gostava, para mim próprio, esclarecer, e que seja bem entendida. É-me dito, é-me confirmado que o Executivo CDU rejeitou uma proposta do Ministério da Educação em que havia a possibilidade de se resolver todas as questões com a Escola António Inácio da Cruz através de uma candidatura que seria aprovada em cerca de 85%. Sobrariam 15% que seriam divididos entre o Ministério da Educação e o município. Ou seja, 7,5% para cada uma das entidades. Parecendo também que, já que teve o cuidado teve, portanto, a liberdade de mencionar a Costa Terra, que esses 7,5% do município poderiam ser contemplados nesse bolo de 1 milhão da Costa Terra. Ou seja, não faltam recursos financeiros à Câmara para a sua comparticipação. Teoricamente, esta intervenção na Escola de António Inácio da Cruz podia estar em andamento, digo, ou em projeto, ou em início de construção, não sei precisamente quais foram as datas em que esta proposta foi feita, e se for assim, pronto, acho que é triste. Se não for assim, pois as informações que eu tenho podem não ser mais corretas. Mas já está colocada a pergunta, vamos pedir a Figueira Mendes que na sua intervenção daqui a pouco que responda, se puder e quiser, e para concluir sobre a saúde. Não sei se quer dizer alguma coisa ao abastecimento de água, mas pedi-lhe agora que fosse muito rápido. Sobre a saúde é rápido. Pronto, vamos tentar continuar como tem sido feito em Grândola pela Comissão de Itlantes, por a própria Junta, a lutar porque o nosso posto de saúde esteja aberto até às 24 horas, pelo menos. E em colaboração com a unidade do Hospital do Litoral Alentejano, encontramos meios para melhorar. Eu sei que estão a fazer postos de saúde, nomeadamente em Molides e quer dizer, os Barros, não sei se estou a erro, e haverá com certeza mais colaborações. Também para investirem aqui no nosso centro de saúde, também penso que está previsto cerca de um investimento de cerca de 150 mil euros para melhoramentos das instalações. Muito obrigado. Não sei se já não tem. Okay, muito obrigado. Se quiser dizer alguma coisa sobre a água, imagino que seja sobre isso, mas telegraficamente também não há necessidade nenhuma de cortar o tempo. Não vai de certeza à frente de Figueira Mendes quanto à utilização do tempo. Portanto, nem estou preocupado. Porque... Mas faça favor. Não estou, não estou. Muito obrigado. Jacinto Ventura também, sobre estes temas, a saúde, a educação, há pouco falou das transferências de competências que o município não aceitou, até com muita compreensão.
O que é que diz sobre estes temas? O PSD e eu sou muito a favor da delegação de competências. Acho que os municípios, as freguesias, são as entidades que mais conhecem as dificuldades no terreno. E então nós achamos que, sim, terão que ser introduzidas as delegações de competências. Concordo, de certa parte, tanto que nós nos abstivemos sempre nas votações, concordo que o procedimento que o Partido Socialista está a adotar não é o correto. Entregar a escola ao município, que pode ter uma despesa de 3 milhões e querem pagar só 1,5 milhão e o município que contribua com o resto, tenha noção que não é um bom contrato. Não tenho essas dúvidas. Porque neste momento o Governo quer entregar todas estas situações, mas não quer assumir, na realidade, o mínimo seria as despesas que aconteceriam de anos anteriores. Mas, devido ao estado em que a escola secundária António Inácio da Cruz estava a avançar, existiria essa necessidade. Sim, existiria a necessidade de assumirmos aquele gravíssimo problema que, com a história da pandemia, as portas abertas, as janelas abertas, foi insuportável para todos, isto a nível nacional, mas a escola secundária, devido aos anos que tem e devido à forma como que tem sido orientada, que eu chego lá 20 anos depois e ela está igual, pouco nada mudou. E temos uma outra parte, que é a escola EB23 Jorge Lencastre. É uma escola que tem uma biblioteca no primeiro piso, só tem escadarias para poder se deslocar lá, alguém com mobilidade reduzida tem extremas dificuldades de poder aceder a alguns sítios. É uma escola que não tem um único sítio para se fazer uma atividade esportiva de forma coberta. É uma escola que não tem árvores, não tem sombras, não tem um sítio onde os miúdos possam, alguns queiram estudar, ou seja o que for, mas não há, é uma escola fria. E no sentido das escolas, nós achamos, e temos recebido algumas informações que por vezes até as próprias refeições são repetidas. Existe um contrato que a Câmara tem com uma empresa, não discuto se o valor é alto, se é baixo, mas é algo que as pessoas nos dizem que não é aquilo que pretendem e não é aquilo que pretendiam para os filhos. As refeições são repetidas muitas das vezes. Na saúde, a saúde não vem propriamente da autonomia da Câmara. A Câmara sim, e o Executivo tem feito, tem apoiado o movimento para que aquilo se fez só até, o Centro de Saúde fez só até à meia-noite, é o mínimo que conseguimos ter. Os postos médicos que nós temos nas freguesias, temos lá por vezes a médica, mas só dá aquelas 4, 5 consultas, depois está o outro tempo que já não dá mais consulta nenhuma. Eu próprio, no mês de julho, fui pedir uma consulta, marcaram para 5 de outubro, algo assim do género. Não é algo que nós possamos intervir diretamente, podemos sim pressionar para tentar melhorar. E neste sentido... Sobre a água, não sei se quer dizer alguma coisa. Sobre a água já disse há pouco. Aquela ideia disse aquela há pouco, nós temos de ter a noção. Tarifar os grandes consumos de água. Sim. E temos que pensar no futuro de criar nossas próprias reservas de captação de água. Nós até temos no nosso programa. A nossa serra é muito vasta e temos alguma necessidade de criar pontos naturais de água que nos irão ajudar até nos combates aos incêndios, umas charcas, as barragens. Isso poderá ser feito em concordância com os proprietários. Essas aí não para consumo humano, mas no futuro poderemos pensar nisso, que é um projeto que já existe na Câmara há muitos anos. Obrigado, Jacinto Ventura. António Candeias, do PS, pediu a palavra para rebater o que afirmou o candidato do PSD quanto à descentralização de competências e vamos dar essa oportunidade, naturalmente, mas depois de falar Figueira Mendes, pela simples razão de que também deve, e presumo, dizer alguma coisa relativamente à descentralização de competências, que o município, com os votos da maioria CDU, recusou e com certeza quererá fundamentar essa posição. E eu passava-lhe a palavra para falar destes temas da saúde,
da água e da educação, sem esquecer a resposta, se entender dá-la, à questão que foi colocada aqui pelo candidato do PS, quanto à alegada recusa do município de um acordo com o Ministério da Educação para a construção da escola, a reabilitação da escola. Certo. É a penúltima intervenção, é? É a penúltima. Sim. Então, respondendo ao candidato, Sr. António Candeias, dizer que, de facto, não é verdade. Essa foi tem sido uma bandeira do PS, que não corresponde à verdade, portanto, tem feito isso um cavalo de batalha para defender o governo. E a questão não é essa. De facto, aquilo não é da competência das câmaras. Aquela não é. As escolas do ensino básico são, de facto, essa não é. E aquilo que acontecia é que havia no Alentejo 2 milhões de euros para distribuir para um conjunto de câmaras para fazerem isso. E o que é que... Uma coisa, e nós fizemos várias reuniões com secretários de Estado, e só não fomos ao Ministro que ele não nos quis receber. Mas não era apenas Grândola, era Santiago, era Odmira, e o que é que havia? Programas megalómanos da parte escolar, que ainda agora pedi para ver, e portanto não havia. Veja lá se Odmira, que ainda por cima era do PS, se aceitou, se Santiago aceitou, porque de facto eram milhões de euros para cada escola. E o que é que pretendiam? Que a Câmara assumisse a responsabilidade da obra, ser o dono da obra, fazer o concurso, fazer as candidaturas e depois conduzir toda a obra, quando isso não era da sua responsabilidade. E o nosso papel, enquanto autarcas, é defender o nosso município, os nossos interesses. Porque se colocamos lá verbas em áreas que não são da nossa competência, retiramos aquelas que são da nossa competência. Mas, Figueiredo, desculpe lá roubar-lhe um pouco do tempo, mas compensaremos. Mas pode especificar um pouco melhor que proposta é que o Ministério fez? Era 7,5% com participação dos 100 para o município. Sim, e o montante pode explicar? Não, e o montante era para uma candidatura que nós tínhamos que fazer. E então, se a candidatura não viesse aprovada, e o problema o problema é de base, a escola não é propriedade da Câmara. Como é que nós podíamos fazer uma candidatura numa propriedade que não é a nossa? Nós fizemos um protocolo com o Ministério da Administração por causa do controle, o quartel da GNR, para o reconverter. E, portanto, aí o quartel é da Câmara, o Ministério paga a totalidade e nós conduzimos a obra. Aí não tivemos nenhum problema. A questão é uma questão de fundo e, portanto, essa questão não é verdade. Agora, o que posso dizer é que, neste momento, através das competências que a Câmara vai assumir, nós temos que estar preparados para negociar com o Governo exatamente isso. Não é? E o que estamos a fazer, já adjudicámos a uma empresa, é um levantamento em conjunto com a direção da escola e com a Associação de Pais. Nós estamos a fazer um levantamento das necessidades, porque o projeto era megalómano, e, portanto, já pedimos à Parque Escolar, que já nos enviou a planta do existente e o levantamento topográfico, e a partir dali vamos a fazer um caderno de encargos, de acordo com as necessidades que a própria direção da escola há de determinar, para saber os custos, para fazermos o concurso para o projeto, saber os custos, para depois, quando for transferida essa competência, a Câmara poder exigir aqueles valores para, de facto, conduzir esse processo. Relativamente à saúde, creio que, enfim, já foi tudo dito. De qualquer modo, nós damos casas para os médicos, para os enfermeiros. Gastámos mais de 1 milhão de euros com a questão do Covid e ainda bem que o fizemos, tivemos um papel interessante. Mas mesmo no Centro de Saúde de Grândola, quem é que pavimentou, e não é da nossa competência, todos aqueles regulamentos e tudo aquilo? Quem é que colocou lá as estruturas? Portanto, digamos que aí a questão está explicada. A questão da água e do golfe. Vamos lá ver. Já agora dizer que relativamente aos golfes, os golfes que estão em funcionamento vão ter todos água que são o aproveitamento das hectares. Portanto, não vão haver captações para a rega dos golfes. O de Troia é o único que está a ser regado através daquele lago, está a ser remodelada agora a hectare, o projeto está a ser concluído e, portanto, também esse vai ser regado com água das hectares. E, portanto, há aí um aproveitamento em todos eles, tal como o da Costa Terra vai ser também a partir disso. Já agora dizer que quem tem aprovado os golfes e as outras coisas do ponto de vista ambiental não é a Câmara tem que aceitar
as aprovações que são da APA e do ICNR. Pronto, e a questão da água é de facto uma preocupação, eu concordo com o que disse o candidato Jacinto, a questão das charcas e das pequenas barragens são fundamentais para os bombeiros e até para melhorar o nível freático. Já agora dizer que nós estamos numa parceria com a associação lá de Melides, em que estão os agricultores e uma associação, já demos agora um subsídio financeiro para estudo da viabilidade de uma pequena barragem ali em Melides, que vai permitir melhorar a lagoa, melhorar o nível freático e também dizer que estamos a fazer um estudo com as águas do Alentejo para resolver um dia estas carências de água com todos estes empreendimentos que temos. Portanto, as águas do Alentejo estão a fazer um estudo de ir buscar a Santo André a seguir e, se for necessário, ir à barragem de Morgavel e, portanto, podemos resolver o problema de Melides até... Muito obrigado. Até já passámos aqui um pouco. Se tiver assim mais alguma coisa, pode incluir depois na declaração final. Ainda antes de irmos a essa ronda última, eu passava a palavra a António Candeias, do PS, que há pouco pediu para responder ao que afirmou o PSD sobre a descentralização de competências. O PSD, quando falou que eu tinha dito alguma coisa sobre 1.750.000, não disse nada, não falei nisso. Mas falei exatamente naquela questão que o senhor candidato da CDU respondeu há pouco. Mas eu devo dizer que 1.750.000, embora no contexto esteja de acordo, nós às vezes costumamos dizer, para casa até pedras levamos. E se eventualmente se tivesse aceitado este 1.750.000, tinham-se resolvido os problemas. Não houve 1.750.000. Então foi. Mas havia. Pronto. Então vamos parar por aqui. Portanto, mas havia. Foi uma questão que foi rejeitada. Agora, também, já agora, se me permite, Sr. Candidato Figueira Mendes, então eu considero que aquilo que me foi dito tem uma percentagem de verdade. Ou seja, não foi avançada uma candidatura porque o município entendeu que não o devia fazer. E não o fez, como disse, e penso bem, porque há questões legais. E, portanto, a questão é... Eu não gosto de me sentir enganado, percebe? Portanto, isto é verdade. A verdade, há uma questão legal e aí, pois, cada um fará o que o Presidente... entender. Exato, é isso que há a dizer e há a sublinhar que António Figueira Mendes argumentou que havia uma questão legal e também uma posição política da CDU de entender que a reabilitação da escola é uma competência do Estado Central. É que eu tenho pena, que às vezes a política não se pode sobrepor aos interesses das pessoas. A política eu não alinho muito nisso. Legal, certamente. Já agora só salientar que como o seguimento do Sr. António vinha o que eu estava a salientar é que o Estado, com as delegações de competências, imaginemos que a escola tem um gasto de 3 milhões e eles só querem dar 1,5. É esta parte que eu não concordo com a delegação e a atribuição de competências aos municípios. Então não disse nada disso. Não. Foi neste sentido que eu estava a dizer que é a parte que eu não concordo como é feita a delegação de competências. Muito obrigado. Estamos a chegar ao final deste debate, que é autenticamente um debate de cavalheiros. Vamos para a ronda. Só podia ser. Nós somos. Ainda bem, assim é que é bonito. E as ideias foram discutidas e debatidas e há diferenças entre as candidaturas e o que interessa é isso, é o esclarecimento dos eleitores. Vamos para a ronda final, agora pela ordem inversa àquela que teve lugar inicialmente, e assim começamos por Jacinto Ventura, candidato do PSD-CDS-PP, em 2 minutos as suas alegações finais. Nós apresentamos uma grande renovação nesta equipa e é só com gente séria, caras novas, cheias de garra, ideias próprias e vontade de trazer Grândola para todos e todos com os mesmos direitos. Queremos partir à conquista de um concelho mais abrangente, dinâmico, prático e acessível para todos. Não podemos dispensar o dever de procurar soluções mais equilibradas junto das nossas associações, junto de quem verdadeiramente sente as verdadeiras dificuldades no dia-a-dia. A nossa candidatura e as medidas que apresentamos são as respostas mais prudentes e eficazes às ameaças reais de uma descontrolada espiral económica ascendente e da paralisia de algumas funções centrais do município. Esta equipa não se limita a tentar, queremos resolver os problemas
com mais trabalho, mais ideias e mais espírito de entreajuda, com a cooperação de todos. Não devemos permitir decisões de último recurso, temos de salvaguardar os interesses dos grandolenses. No momento como o que vivemos, é ainda mais importante que façamos as escolhas consequentes e resolutas para reparar as escolhas do passado e de muitos anos que nos conduziram até ao difícil estado atual, onde somos convidados a abandonar a nossa terra, os nossos pais e os nossos avós. É neste sentido que nós decidimos criar e desenvolver esta equipa. Não somos políticos, somos gente da terra, somos gente com vontade para ajudar e somos gente que estamos a sofrer, como jovens, as grandes dificuldades do que é permanecer no nosso concelho. Obrigado a todos e espero que dia 26 se lembrem de nós. A mesma questão a António Candeias, do Partido Socialista, as últimas razões que justificam, no seu entender, naturalmente, o voto no PS nestas eleições. Eu direi a todos os grandolenses que esta é uma oportunidade de dizer que Grândola pode mudar. Quero desde já também agradecer ao Partido Socialista este voto de confiança. É a 4ª vez que o represento, primeiro como Presidente de Juntas, 2 vezes como Presidente da Assembleia de Freguesia de Melides e também durante 11 anos como Diretor-Geral da Feira de Agosto. Vou com certeza corresponder às expectativas que põem a mim e na minha equipa. Agradecer a todos os meus apoiantes e a toda a equipa do GEB, os bons momentos que passámos juntos, todo o apoio que me deram também para avançar com nesta nova etapa e neste novo desafio. O Concelho de Grândola pode contar comigo no trabalho e na dedicação e a lealdade. Toda a minha equipa, que são pessoas extraordinárias, sabem que estou com eles e eu sei que eles estão comigo, os meus agradecimentos também. Há agentes de Grândola, da Azinheira de Barros, de Melides, do Carvalhal, também sabem que podem contar comigo e com esta equipa. Aos trabalhadores da Câmara, que escuso de dizer mais que eles conhecem o suficiente de mim, o quanto sou amigo deles e o quanto gostei de trabalhar com eles. Aos senhores presidentes de junta, que podem contar comigo, seja qual for a sua opção partidária ou o seu partido, eu serei sempre igual para todos, coisa que, de certa forma, que me permita o senhor candidato à CDU dizer que não tem sido o trato muito bonito aquele que tem tido com alguns presidentes de junta, até me fica a sensação com a sua própria camarada. Mas isso dirá de sua justiça. Também, todos os grandolenses podem contar com um verdadeiro e leal amigo e, por isso, no dia 26, eu espero que se recordem de nós, das nossas mensagens e, em massa, votem nas 3 listas do PS. Muito obrigado. E aproveitou exatamente os 2 minutos ao segundo. António Figueira Mendes, da CDU, também as alegações finais e em 2 minutos. Sim, senhor. Muito rapidamente, uma questão que tinha ficado era a questão das praias e dos estacionamentos. Recordar que essa não é uma questão da responsabilidade da Câmara, é da APA e do CNF. Nós contestamos agora o plano de orga costeira e já pedimos até a sua suspensão e exigimos mais frentes de praia e de estacionamentos para resolver exatamente esse problema. Dizer também que relativamente ao Lousal há um projeto muito grande para cerca de 1.000 utentes da terceira idade que está a ser desenvolvido pela SAPEC com o nosso apoio. Depois, deixar aqui também um agradecimento aos trabalhadores da Câmara, ao contrário de que se possa pensar, por tudo o que nos ajudaram a fazer nestes últimos 4 anos, que foram importantes, e são eles também os obreiros deste trabalho, que eu diria quase revolucionário, que foi feito nos últimos 4 anos em Grândola. Depois também uma saudação especial à minha equipa, aos meus vereadores, que me acompanharam todos os dias, com muito sacrifício, com muito trabalho, e são eles que, ao longo de 4 anos, irão também comigo levar por diante este projeto da CDU, que é de facto diferenciador de todos os outros. Depois, e para terminar, um apelo aos militantes dos outros partidos e àqueles muitos que têm vindo falar comigo sobre esta questão, desta opção
que o Partido Socialista teve. E, portanto, dizer-lhes que podem ficar tranquilos, que nós representaremos os seus anseios, as suas preocupações ao longo destes 4 anos, não se arrependerão de votar nesta lista, porque independentemente da opção partidária de cada um, nós estamos cá para trabalhar para todos e o que queremos, como vimos dizendo no nosso slogan, é uma grândola para todos que tem que ver exatamente com esta perspectiva que temos, que é que o grande desenvolvimento tem que reverter a favor dos nossos municípios. Já passou. Muito obrigado. E queria também agradecer a todos os candidatos a disponibilidade que tiveram, a forma positiva, construtiva como contribuíram para a elevação do debate. Agradecer a quem nos está a acompanhar nas rádios e na transmissão também em direto por vídeo, em streaming. Esta é uma organização do jornal O Setubalense, com a Rádio Sines, a M24 de Santiago do Cacém, a antiga Antena Miróbriga, a Popular FM do Pinhal Novo, mais a norte do distrito, e do jornal ULEM, e também com a transmissão, a produção da empresa Morning Panorama. Amanhã, à mesma hora, às 11 da manhã, estaremos em direto de Santiago do Cacém para o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Muito obrigado pela sua atenção. Até amanhã.